Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer. Hoje aí é segunda-feira, iniciando uma nova semana, né? Após a derrota do Corinthians ontem para a equipe do Red Bull Bragantino. Vamos falar bastante sobre a partida, algumas declarações aí no pós-jogo, né? Que surpreenderam principalmente aí a nossa torcida, críticas à diretoria e tudo mais, um clima um pouco diferente aí nos bastidores, mas seguimos, tá? Mais uma vez agradeço aí pela meta alcançada de 93 mil inscritos, tá? Para quem não é inscrito, já se inscreve pra gente bater a meta aí de 95, né? Que é o objetivo do John aí no ano de 2023, certo? Não custa nada. Pô, John, não sou inscrito ainda, já se inscreve, vamos pra cima. Me sigam também nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a iBet.com, parceira aqui do canal John do Timão, certo? Hoje temos aí mais duas partidas do Campeonato Brasileiro, né? A primeira aí, Vasco e Botafogo. Botafogo lutando aí pelo título do Campeonato Brasileiro e o Vasco brigando para não cair. E também teremos Santos e Cuiabá. O John já fez a aposta dele, tá? Colocou aí na vitória do Botafogo, mas o empate anula a aposta, né? Porque a gente sabe aí que é um clássico e tudo mais. Os dois times precisando dessa vitória, vai ser um jogaço, é um jogo muito disputado, tá? Então aproveitem, rapaziada, façam um cadastro pelo link do John que está aqui na descrição ou no comentário fixado, certo? E aproveitem aí as vantagens da iBet, temos muitas promoções, muitas recompensas, tá? E tudo com as melhores odds no mercado dentro da iBet. Certo, rapaziada? Vamos pra cima, iBet.com, a sua casa de apostas. Bom, família, Corinthians entrou em campo ontem contra o Red Bull Bragantino, um time que briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro, está vivíssimo, tá? Nessa disputa, tem um jogo a menos ainda, né, em relação aos demais times, está a um ponto apenas do Palmeiras e do Botafogo, tá? Mas o Botafogo entra em campo hoje contra o Vasco, né, como eu disse, e aí ficariam os dois com o mesmo número de jogos e uma diferença de pontos que pode chegar a 4 pontos, tá? Enfim, rapaziada, Corinthians perdeu por 1-0. Se a gente analisar o contexto do campeonato, o Bragantino brigando lá em cima, Corinthians brigando do meio para baixo da tabela, não foi um resultado inesperado, não foi algo surreal, tá? Só que estamos falando de Bragantino e Corinthians, que em situações de 2, 3 anos atrás, ou até mais, né? Seria inadmissível o Corinthians perder um jogo pro Bragantino. Só que ontem, o que estava em campo era um projeto estruturado, um time com um treinador que chegou no começo da temporada, contratações que reforçam o elenco, manutenção dos jogadores, contra não dá nem para chamar de projeto, porque são tantos erros nessa gestão que é difícil, cara. Diversos treinadores na temporada, nenhum planejamento. O time que no fim do ano passado já precisava de contratações, chega para esse ano, o que eles fazem? Vendem jogadores, ao invés de contratar. E o resultado não poderia ser diferente. O que irrita o torcedor do Corinthians? Pô, era um jogo difícil contra o Bragantino? Era. O time do Bragantino é organizado? Muito. O time deles dificulta o jogo? Bastante. Só que o time do Corinthians não brigou, não lutou, não jogou. É isso que irrita o torcedor do Corinthians. Se a gente chegasse lá, criasse algumas oportunidades, marcasse o Bragantino, pô, criaram uma jogada, fizeram um gol, pô, fica aquela sensação de caramba, a gente sabia que seria um jogo difícil, mas tentamos. Não, a sensação do torcedor hoje pô, já era difícil pontuar contra o Bragantino e o time do Corinthians nem tentou, tá?
Já entrou com a mentalidade, pô, é complicado mesmo, tá difícil, tô aqui, Bragantino, 3 pontos, a gente não quer nem tentar, não vamos nem tentar, toma aqui, tá? O time do Corinthians finalizou o primeiro tempo sem finalizar no gol, no segundo tempo foram apenas 2 finalizações, e assim, 2 que, pô, qualquer goleiro da Série A pegaria, tá? Não foi aquela finalização que, meu Deus do céu, tirou tinta, pegou na trave, o goleiro fez um milagre. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, tá? O Bragantino fez 1-0 e teve uma extrema tranquilidade para trabalhar durante a partida, tá? Pô, se a gente for falar por jogador por jogador, é difícil, cara. Principalmente os 2 pontas. O Rojas e o Romero. O meio-campo não funcionou, tá? Com Fausto Vera, Maicon, Giuliano e Rojas, não funcionou. O Giuliano vinha jogando pelo lado direito e o Renato Augusto centralizado. Ontem mudou, o Giuliano centralizou, o Rojas foi para a direita. Não funcionou, Romero na esquerda não criou nada, os 2 laterais, meu Deus do céu. Então assim, é difícil. E aí a gente toma um gol numa jogada de escanteio, né, uma jogada trabalhada do Bragantino, uma finalização do Elinho no ângulo, na gaveta. 1-0 e não precisaram fazer mais nada. E mesmo assim, quem teve a chance de fazer outro gol? O Bragantino. Se tivesse que sair um terceiro gol no jogo, provavelmente de quem seria? Do Bragantino e não do Corinthians, tá? Pra gente entender a gravidade da atuação de ontem. Certo? Então o Corinthians perdeu contra um time difícil, um time organizado, um time que tem um planejamento, mas o Corinthians, em momento algum da partida, quis vencer o jogo, tá? Esse, pra mim, que é o ponto principal. Não é nem o resultado. É a atuação do time, que foi muito mal. A gente vê uma sequência positiva no campeonato, né? Alguns jogos sem perder e tudo mais. E aí temos essa derrota. Hoje temos alguns outros jogos que influenciam na nossa vida e eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam da atuação de ontem do Sport Clube Corinthians Paulista. Algumas atualizações importantes, tá? O Fagner tomou o 3º amarelo, não enfrenta o Atlético Mineiro na quinta-feira, tá? O Lucas Veríssimo, que até então estaria relacionado para a partida, iria para o jogo. Chegou, na hora que soltaram a escalação, não estava nem como titular, nem no banco, tá? E aí o Mano Menezes disse que o Veríssimo, com base nos exames, teria um risco muito grande de uma lesão, tá? Então por isso tiraram o Lucas Veríssimo da partida de ontem. O Renato também estava no mesmo grupo, por isso que o Renato entrou com 15, 20 do segundo tempo. Então o Renato, que vinha sendo titular também e saindo no início do segundo tempo, né, dos jogos, acabou nem sendo utilizado pelo Mano Menezes no primeiro tempo, nem no início do segundo. Entrou ali com 15, 20 para jogar o restante final da partida, rapaziada. Bom, e aí vamos para a coletiva de imprensa do técnico Mano Menezes. Ele falou o seguinte, ó: não jogamos bem o primeiro tempo, tivemos muita dificuldade, o adversário impôs o jogo, sabia como era difícil, a gente foi neutralizado e não dando tantas oportunidades para chegar na área. Tomamos o gol numa bola de felicidade extrema, um chute maravilhoso, mas que descuidamos na saída de pressão. Isso vai criando mais dificuldades. O jogo requeria mais disputa física, mais imposição para depois tentar jogar. E perdemos a maioria das disputas. Exato, tá? O jogo era físico, sim. E o Corinthians é mal fisicamente, mal preparado fisicamente. Isso é um fato, tanto nos jogos que a gente ganha, quanto nos jogos que a gente perde. Maioria das disputas o Corinthians perde. No jogo, dividida, corrida, perde. E isso dificulta o jogo como um todo, tá? O Mano Menezes completou: quando um time não consegue sair de trás tocando, porque o adversário te dificulta, você tem que ter outra solução e a gente nunca encontrou. Algumas por características de jogadores nossos e outras porque a gente esteve longe de achar soluções para melhorar, tá? Sobre as substituições, né, que o Mano Menezes no intervalo tira o Yuri, certo? E tira o Rojas, coloca o Pedro e o Felipe Augusto, o Mano justificou.
No intervalo fizemos 2 alterações, o Yuri entrou um pouco desconectado do jogo, a gente já achava que estava muito difícil para ele, ia ter que jogar contra o vento na segunda parte, ia ter que segurar a bola na força mesmo, e o Felipe foi escolhido para fazer isso. Ganhamos mais um jogador com a entrada do Pedro e do Felipe. Não fomos nunca brilhantes e nunca jogamos bem, mas no segundo tempo disputamos o jogo, tá? E aí sobre a situação do Yuri, tá? Ele falou que ele estava sofrendo, estava com dificuldades e que veio desgastado do jogo contra o Atlético Paranaense. Tá? Inclusive o Yuri saiu também no meio do segundo tempo, veio para esse jogo cansado, jogou um tempo, né? Jogou o primeiro tempo inteiro, saiu e aí foi na verdade, né, poupado para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Tá? Então o Yuri vinha cansado de uma sequência intensa de jogos, jogando a maioria dos jogos até o fim da partida, né? E agora o Yuri acaba sentindo aí esse desgaste da sequência de jogos, rapaziada. Bom, agora vamos para as entrevistas pós-jogo, tá? Primeira delas aí do goleiro Cássio, certo? Capitão da nossa equipe e tudo mais. Ele falou, ó, de 8 partidas ficamos 6 sem perder. Teve alguns jogos em casa que precisávamos vencer. Hoje perdemos, mas temos melhorado fora de casa. A gente sempre tem que almejar a vitória dentro e fora de casa. Eu vejo o caminho com o Mano, tá? Temos que ter tempo para o trabalho. Então isso que o Cássio falou é importante. Uma sequência de 8 jogos aí, o Corinthians vinha de 6 sem perder. Alguns empates a gente precisava da vitória e foi até uma perda de pontos o empate. Sim, principalmente contra o América Mineiro em casa. Sim, só que vinha numa sequência, ok, numa sequência pontuando. A questão é, mais uma vez, o time do Corinthians não competiu com o Bragantino. Tá? O time do Corinthians abriu mão de jogar bola, não quis vencer e tipo assim, não lutou pela vitória. Em momento algum o time do Corinthians entrou e falou, ó, vamos pressionar ou vamos roubar a bola, vamos tentar organizar. Não, o time do Corinthians ficava com a bola, devolvia. O Bragantino com a bola, o Corinthians olhando, tá? Então assim, não dá pra falar que o Corinthians almejou a vitória. E aí vem a declaração do Cássio criticando a diretoria, tá? Falando aí sobre o Mano Menezes, ele falou, ó, ele pegou o time no final do ano e não é simples. Perdemos um monte de jogadores, perdemos o artilheiro do campeonato, a cobrança no Corinthians é muito grande, mas veja a temporada, o que aconteceu e mesmo assim estamos na luta, vamos lutar até o final. A única coisa que eu discordo é do Cássio dele falar que estamos na luta. Lutando pelo quê? Só se for contra a felicidade do torcedor, tá? Principalmente o Duílio. Principalmente o Duílio e o Alessandro, tá? E aí o Cássio completou. Difícil fazer uma análise desse ano, pois são treinadores diferentes. Quando se perde 1 ou 2 partidas, o treinador já não presta. Vemos outras equipes com planejamento de terem um treinador a longo prazo. Temos que ter um pouco de paciência e saber que nós temos que ter um treinador. Agora temos um grande treinador que é o Mano, tem que dar sequência, é muito difícil jogar aqui, o Bragantino está lutando pelo título e é trabalhar. Acho que é isso, tá? Não tem muito o que falar agora, o Mano chega na equipe no final de setembro, início de outubro, com jogadores que ele não escolheu, né? Não foi ele que montou o elenco, não foi ele que vendeu os principais jogadores do Corinthians, e é isso, tá? Não tem muito o que falar, a culpa principal, obviamente, é do Duílio e do Alessandro. Corinthians foi ter um treinador na reta final agora do ano, depois já não tem mais janela de transferências, com os campeonatos rolando, depois que você já empatou a primeira da semifinal da Sul-Americana. É difícil, tá? É bem complicado quando você tem uma diretoria que joga contra, tá? Bom, rapaziada, agora rapidinho antes das últimas atualizações, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o senhor Renato Augusto, como eu disse, entrou ali com 15, 20 do segundo tempo. Teve uma dividida com o volante Matheus Fernandes, caiu em cima do ombro. Já levantou com a mão aqui, segurando.
Após a partida, ele já estava com uma tipóia, né, para segurar o braço, para forçar menos aí o ombro, e vai ser reavaliado hoje, tá? Vai ser reavaliado hoje para comissão médica entender se o Renato Augusto é uma dúvida ou não para o jogo de quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Por outro lado, mais uma vez, o Renato Augusto comentou aí sobre o futuro dele, tá? Mais uma vez, questão de renovação e tudo mais, tá? Dessa vez ele evitou falar detalhes sobre renovação ou não, até porque não tem negociação. Nesse momento, não existe a negociação. O Corinthians só vai negociar ao final do Campeonato Brasileiro, tá? E aí o Renato falou o seguinte, ó: você tem contrato até o fim do ano e precisa honrar a camisa que veste até o fim do ano, independente do que aconteça, se vai renovar ou não. Tá? Essa é aí o conceito básico que o torcedor espera, tá? E aí o Renato comentou sobre esse momento da carreira dele. Ele falou, ó, a gente tem que ter maturidade quanto a isso. Primeira vez na minha carreira que chego próximo ao fim de contrato. Uma novidade pra mim, mas nada que mude o meu pensamento quanto ao jogo. E eu acho que isso explica um pouco até dessa reação que o Renato vem tendo quanto a essa não procura do Corinthians pela renovação. Um cara que tá acostumado sempre que tem contrato longo, só muda de clube quando o clube vem lá e paga. Ou então já sai de um clube e rescinde com um clube, já tendo um acerto com o outro. Agora ele tá numa situação que ele pode realmente ficar livre no mercado, porque o clube que ele estava não renovou e não tinha outro clube interessado para comprá-lo antes. Isso deve mexer um pouco com a cabeça do cara. Tipo, é uma situação nova para ele. Apesar de outros jogadores no futebol passarem por isso quase que toda a temporada, pro Renato Augusto, por exemplo, nunca aconteceu. Tá? Então acho que foi isso também que deve ter mexido aí com o Renato. Um cara que sempre foi muito querido nos clubes, sempre muito preterido por outros times também no mercado, agora se vê numa situação meio que escanteado. Igual qualquer outro do elenco. Isso pode mexer também com o ego do jogador, tá? E aí o Renato completou falando o seguinte: não quero pensar em nada até a gente se livrar da zona do rebaixamento, resolver a nossa situação no campeonato. No momento, não é o meu objetivo agora ouvir propostas de outros clubes. Tá? Então o Renato parece que enfim entendeu que não adianta ele ficar falando em entrevista, que tem que renovar, se não renovar eu vou ver outros clubes e isso e aquilo. Não vai dar certo, Renato. Joga o seu futebol, finaliza o ano no Corinthians, aí teremos uma avaliação com o próximo presidente e com o nosso treinador, Mano Menezes. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês, tá? Lembrando, o Renato vai fazer um novo exame no ombro para saber se tem alguma lesão grave ou não, e a situação da renovação dele fica para o fim do ano. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!